vai ter R$3.992 por mês. Se as 500 aceitarem, né? É? Se as 500 Não, ele está botando 80 a Tu 500. colocou no 80 só. Tu coloca 500. Isso é da administrativa, veja aí, faça as contas. Oxi. Porque agora começou a aparecer propaganda. Parou. Se tu atingir 100%, se tu atingir 100%, Ela tem que olha, passar primeiro. só que ninguém no mundo consegue fazer projeto por 100% não. Se tu conseguir atingir 100%, dá R$24.950. 24 mil. Aí, gasta quanto? Gasta R$10.000. Eu acho que aí gasta R$10.000. Agora, mas vai começar um trecho e fazer outro trecho e fazer outro Mas trecho. se tem uma noção de quanto é o valor, você corre atrás. Não, mas é isso que ele está dizendo. Hoje, se tivesse sido há 4 meses atrás, a gente tinha 100 mil. Se quiser eu faço Vamos um sentar e fazer projeto? Vamos fazer? Não, você fala, você não tem fazer projeto, não. Se você não quer entender tudinho, então você consegue gastar tudinho. Tá saindo. Essa porra dessa propaganda. E a gratuita aí vai sair no final. Hoje em dia não se usa mais canhão. Hoje eu é cabo. Mas o posto original, o equipamento fica no CPCC. Chama de porta. Se eles conseguirem um valor e ficar sem passando. Mas como é que vocês ia... Eu tenho que comprar de mais. Não, tem lógica isso também. Mas vamos dizer. Mas como é que vocês iriam, como é que eu ia aplicar o projeto, a estrutura para você passar lá? Aqui tá pensando no seu lucro. O lucro dele, do jeito que você tá falando, Meu lucro. Aí eu vou lhe vender ali, vou prestar um serviço para você e vou cobrar. Vou cobrar. Aí você vai cobrar. Da base tem que passar de preço. Tipo assim, 3 mega, R$40. Tem que passar 3 mega, 50. Tem o seu e o... Olha, não, mas tem uma loja. Você entendeu? Se ela aumenta o valor do mega em cima Mas o do seu. investimento é muito alto. Porque pra gente, no momento, não era complicado. Da assistência. Quem passou o recurso, depois que pagava você, a gente não iria pagar tipo assim. Ela não quer um lucro. Entendeu? E os outros 5 a gente iria passar para vocês 5 e prazo. A gente, o que a gente está fazendo agora? A gente está ativando curar. Esse ano aqui a gente ativou Cruz das Armas, está para ativar agora no final do ano Jaguari. Aí quando ativar Jaguari, o expedicionário vai ativar tudo. Aí Castelo Branco, que vai entrar São Rafael, Castelo Branco, São Rafael na parte lá de baixo, e vai ativando. E cada área que ativa é pra gente. Eu ativei agora, junto com o David, o quase Barra do Bicho, né? O bairro das Bruxas, então foi 150 mil. O investimento inicial é muito alto. Mas você investiu só lucro. Você lembra, né? Só lucro e chatice. A Oi, para colocar a sua rede dela, ela gastou bilhões. Agora ela gasta mais, só entra dinheiro. Tu vai ligar como tu liga. Tu vai para a torre da Oi, que vai para o celular, tu também é da Oi. Então ela gasta o quê? Isso é sessão. Aí, diretor administrativo, diretor geral, conversas aí, a negociação de Flávio, abre lá o OBS e bota naquela tela. Radicom. Deixa eu estar virando aqui, eu só vou filmar aqui, pegar o que está filmando aqui, tá? Mas como é que eu vou fazer a câmera dele? Não, jovem, a câmera tá aqui, eu tô fazendo transmissão daqui, é só pra você deixar pra pegar o... Não vai aparecer. É, então, tá aparecendo aqui.
Ricardinho, manda aquela alô, Ricardinho, tá ao vivo. Quando minha fala, ela estava pensando nisso. Mas você pode mandar agora, que daqui a pouco você vai falar e tal. Já tá ao vivo. Não, meu carro está na Violência. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos para audiência pública no âmbito da Comissão Permanente de Políticas Públicas para discutir a democratização da comunicação, a concentração dos meios de comunicação como uma barreira para a democracia. Eu queria convidar, antes de convidar o companheiro Moreira para ler o texto bíblico, eu queria dar as boas-vindas a todos e todas que se dispuseram nesse dia, nessa tarde de segunda-feira, vir discutir um tema tão importante. Aí tu vai ali na frente e bate lá pra cá. Que pouca gente, que muita gente não percebe a trava que é para o crescimento do nosso país. Um tema que muita gente diz assim, não vejo com isso. Mas eu acho que se a gente não tiver a coragem e não tiver o discernimento de saber que é através da comunicação a maior ferramenta que nós temos para a nossa democracia, nós estaremos pecando no erro grave. Por isso que essa audiência pública foi chamada. Eu espero que as pessoas que estejam em casa assistindo a TV Câmara possam assimilar e possam entender o motivo pelo qual tantas pessoas de bem estão aqui fazendo esse debate. Muito obrigado pela presença. Eu queria convidar o companheiro Moreira, né, para fazer a leitura do texto bíblico, motivo pelo qual eu peço que todos fiquem em posição de respeito. Restauração do público. Foi ele que no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, reabriu as portas do templo depois de tê-las reparado. Convocou os sacerdotes, os levitas, para uma assembleia que se realizou na Praça Oriental. E disse-lhes ele: escutai-me, levitas, santificai-vos. Agora santificai também o templo do Senhor, Deus de nossos pais, e purificai-o de tudo que o mancha. Porque os nossos pais prevaricaram, fizeram mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram. São palavras do Senhor. Queria agora compor a nossa mesa, convidando o companheiro Gil Sabino, representando o presidente João Pinto, ele que é diretor da API, Associação Paraibana de Imprensa. Queria convidar a companheira Luzelira Linhares, representando aqui o Partido dos Trabalhadores. Queria convidar, muita honra, o companheiro Lande Seixas, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Paraíba. Queria convidar a companheira Mabel Dias, ela que é jornalista, e do movimento coletivo Intervozes, representando aqui o Fórum Institucional pelo Direito à Comunicação.
Representando aqui o FNDC, ela que também é secretária de comunicação da CUT Paraíba e que foi uma das pessoas que nos ajudou a organizar esse evento, ela que tem uma preocupação muito importante e muito plausível com o momento conjuntural que nós estamos passando, a companheira Lúcia Figueiredo. E para encerrar a nossa composição de mesa, eu queria chamar Richardson Dias, representando o movimento de rádios comunitárias. Essa audiência pública, ela teve o seu requerimento número 9382/2017, de autoria de Marcos Henrique, do Partido dos Trabalhadores. Solicita a Vossa Excelência, de uma forma regimental, e após ouvido o plenário, a realização de audiência pública no âmbito da Comissão Permanente de Políticas Públicas, a ser realizado no dia 20 de novembro de 2017, às 14 horas, para discutir o tema democratização da comunicação, a concentração dos meios de comunicação como uma barreira para a democracia. Esse é o tema que pautamos, justificando aqui a ausência do recém-empossado procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho, Dr. Carlos Eduardo de Azevedo Lima, por ter compromissos assumidos anteriormente. Eu queria agora justificar a presente audiência da tribuna. Senhoras e senhores, que se dispuseram a vir aqui debater esse importante tema, queria me dirigir também às pessoas que estão em casa assistindo essa audiência pública. Com certeza nós temos várias autoridades, nós temos pessoas que não estão bem entendendo, não estão entendendo bem o que é que está passando, o que está se passando no nosso país. O que é que o povo está consumindo enquanto informação? Mas é com grande honra que eu recebo todos nessa Casa Legislativa, que tem sido o palco de muitas audiências públicas que visam debater o nosso cotidiano. Não só as questões municipais, mas eu já tive a oportunidade de trazer debates aqui sobre a reforma da Previdência, sobre a reforma trabalhista, sobre a nossa cultura, o nosso forró de raiz, que hoje de manhã tivemos uma grande audiência pública do Senado Federal, lá no Espaço Cultural. Já tivemos a oportunidade de discutir aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tenho tido muito cuidado para trazer temas aqui que abordem, Magali, coisas que sejam necessárias nós escutarmos o outro lado da moeda. Às vezes eu fico angustiado como as informações elas são tão distorcidas, e essas informações elas são geridas pelos meios de comunicação, que é aquilo que nós estamos nos propondo a debater hoje. Democratização das comunicações em nosso país. Vejam vocês, esse é um assunto que perpassa todas as dimensões da organização do Estado brasileiro, assumindo sua contextualização no âmbito nacional, porém não menos importante do que é para a realidade local. Por isso, gostaria antes de tudo saudar os senhores e as senhoras presentes na pessoa da companheira Lúcia Figueiredo,
E assim saudando toda a mesa. Eu queria também, na pessoa da companheira Magali, saudar todos vocês que estão aqui. Quando falamos em democratização das comunicações, em resumo, estamos principalmente tratando do direito que cada cidadão e cidadã deveriam ter com a informação, considerando que esta, como já foi dito no passado, contudo, continua a ser muito atual. O acesso à informação é poder. E se isso é verdade, torna-se palpável a toda a população que passa a ser uma das necessidades inalienáveis dos nossos dias e um direito a ser conquistado. Nós não conquistamos esse direito ainda. É inegável reconhecer o papel central que os grandes meios de comunicação tiveram no recente episódio do golpe contra um mandato legítimo da presidente Dilma Rousseff. Simplesmente por considerarmos ter sido uma presidente que detinha um recorde de aprovação histórico no final do seu primeiro mandato, ou seja, 63%, para que no ano depois tivesse visto sua popularidade despencar. Vamos falar de maneira bem pedagógica para que o pessoal que está nos acompanhando possa fazer um juízo de valor. Todos nós vimos, por exemplo, o empenho do Sistema Globo na convocação aos atos de rua contra a presidente Dilma, assim como temos visto a notória exposição negativa do presidente Lula na mídia, numa tentativa despreparada da grande mídia assumir um papel de poder no judiciário, acusando, julgando e condenando, simplesmente para aniquilar a liderança de Lula da memória do povo brasileiro. Vejam bem o poder que a mídia está, nesse momento, querendo exercer. Outra questão que necessita discutir é referente ao papel que a grande mídia tem exercido nos dias atuais, sobretudo quando cada vez mais nos damos conta que a nossa democracia foi e está sendo golpeada por estruturas que têm como grande meio de comunicação o seu principal instrumento de guerra. Eu queria ilustrar esse exemplo, presidente Lando Seixas. Vocês estão lembrados qual foi a maior greve que nós fizemos nos últimos 20 anos? A Arimatea sabe. Foi no dia 28 de abril, a Arimatea. Vocês se lembram a matéria que saiu no jornal, no principal jornal que nós temos aqui na Paraíba? Quem lembra aí? A manchete. Gente, não saiu nada. Nem manchete saiu, nem uma linhazinha de rodapé saiu sobre a maior greve que nós fizemos no nosso país. Agora, quem se lembra aqui das matérias que saíram fazendo uma visão crítica da reforma trabalhista? Gente, também não saiu uma linha fazendo uma visão crítica sobre a reforma trabalhista. Pesquisem no principal jornal que nós temos no nosso país, no nosso estado. Não saiu uma linha, só sai coisas boas. Enquanto isso, nós temos os nossos direitos sendo caçados. Essa é a realidade do Brasil atual, pós-impeachment da presidente Dilma Rousseff. Assim como nos damos conta de que também há um processo histórico consolidado de ataques à democracia dos países da América Latina, que se massifica justamente quando os países tendem a ganhar autonomia. O povo tende a acessar direitos e, sobretudo, quando as suas democracias começam a amadurecer. Se verificarmos tão somente a história recente, veremos que foi assim em Honduras, com o golpe contra o governo de Manuel Zelaya, foi assim na Argentina, da presidente Cristina Kirchner, quando houve a tentativa de se colocar em prática a lei dos médios. Está sendo assim no Brasil e na Venezuela.
quando, travestidos de liberdade de imprensa, as grandes empresas de comunicação de imprensa se rebelam e se revezam para impor à opinião pública uma visão de mundo meramente pautada por seus interesses de dominação. A grande mídia, e principalmente a televisão, como meio de comunicação hegemônico, sempre assumiu um papel sombrio na consolidação dos golpes, na construção de uma concepção conservadora de sociedade, assim como na formação cultural de uma sociedade pautada pelo consumismo de massa, pois, se é verdade que existe poder em jogo em todo e qualquer ato dirigido pela grande mídia, outra verdade a ser considerada é que todo esse poder é alimentado e retroalimentado por empresas diversas, cujo único compromisso que possuem diz respeito tão somente à elevação de suas margens de lucro ano após ano. Portanto, temos de igual modo uma comunicação orientada pela propaganda, voltado a reproduzir e a transformar em verdade hábitos de consumo, versões conservadoras da história e, por que não dizer, massificar ideologicamente os conceitos e visões de um mundo que tendem a garantir e reproduzir os modelos sociais dominantes, que são, por sua vez, concentradores de renda, fomentadores de desigualdade social e disseminadores de preconceito de classe. Não é natural que tenhamos uma estrutura tão concentrada das empresas de mídia no Brasil, onde apenas 5 famílias dominam toda a estrutura de difusão de TV, Globo, SBT, Record, Bandeirante e Rede TV, além de meia dúzia de jornais e 2 ou 3 revistas de circulação nacional, fechando o seleto ciclo dos barões da comunicação. Os assumem o papel de controladores das notícias que consumimos, da cultura e do entretenimento que acessamos. E por que não dizer da educação que recebemos? Essa estrutura não é uma invenção dos nossos dias, muito pelo contrário. Essa realidade é, acima de tudo, uma herança do século passado, que tem origem com os anos de chumbo da ditadura militar, quando se deram as distribuições políticas das concessões de rádio e TV, privilegiando os aliados da ditadura, os políticos, as oligarquias e os empresários. Portanto, temos empresas de comunicação, sistemas de difusão em rádio e TV fechadas, dirigido por famílias que, sem qualquer comprometimento com a democracia nacional. E foi nessa perspectiva que se deu a aprovação da citada matéria em nossa Constituição Cidadã de 88, quando não podemos deixar de considerar que naquele momento também havia supremacia da influência dos barões das comunicações, dos militares que haviam deixado o poder e de um Congresso Nacional reacionário dominado o cenário político nacional, capaz de manter a estrutura rígida de controle dos meios de comunicação no país, impedindo que avançássemos na perspectiva de sua democratização. A bem da verdade, podemos dizer que esse também foi o erro capital dos governos Lula e Dilma. Não podemos aqui achar que eu não poderia deixar passar a oportunidade de também fazer essa crítica. Eu tenho certeza que é o que essa mesa pensa também. Os quais tiveram a oportunidade de promover avanços no sentido da democratização das comunicações no país e não fizeram. As razões são muitas, mas podemos resumir tudo em uma simples constatação: esse é um campo minado e é um jogo muito difícil de ser jogado. Ou seja, não apoiamos a disseminação das rádios comunitárias. Agradeço aqui as pessoas, o companheiro que está aqui representando as rádios comunitárias, que eu fiz questão de trazer para esse debate, porque eu acho que as rádios comunitárias têm uma grande contribuição a dar com as nossas mídias. Então, eu acho que, ao não fazer isso,
tivemos como resultado, como disse bem Emi Sader, Lula, Dilma e o PT transformaram-se nas principais vítimas do monopólio privado da mídia. Ou vocês achavam que era necessário uma política de contribuição, uma política em que você tivesse um ganha-ganha? Começamos até bem, mas eu acho que o presente mostra os erros que nós tivemos no passado. Pois bem, nunca foi tão difícil tratar esse tema desde o período da ditadura militar. Haja vista que os meios privados de comunicação passaram a assumir um discurso falacioso, travestido de defesa da liberdade de imprensa, quando, na verdade, o que se quer defender é a liberdade de empresa, onde os donos das TVs, jornais, revistas, dentre outros meios determinados de comunicação, devem noticiar o que de forma notícia deve ser veiculada. Eles que mandam. Sobra pouca ou quase nenhuma autonomia ou liberdade para que a imprensa possa se desenvolver e enfocar a notícia sem que essa seja manipulada. A programação, os comerciais, a pauta dos meios privados, por sua vez, seguem sugerindo o acesso a todo custo a um padrão de beleza inacessível, a um status de consumo inatingível pela grande maioria da população. Disseminam preconceitos de classe, formam opiniões conservadoras e deliberadamente contrárias aos direitos dos trabalhadores. Trabalham diuturnamente para criminalizar os movimentos sociais e para justificar os interesses das elites, estimulando o ódio e o desrespeito aos direitos humanos. Gente, vocês devem perceber o quanto está sendo difícil nós debatermos política hoje em dia. As redes sociais, Roselira, você entra no debate onde você quer contribuir com uma coisa, mas você se depara com uma discussão odiosa. Aquelas pessoas estão virando as costas para a política através de uma proposta deliberada dos meios de comunicação de mostrar que a política não vale nada. A generalização. Isso está levando o crescimento das pessoas em que viram as costas à política e aparecem os tiriricas, aparecem os bolsonaros, aparecem essas figuras em que elas se personificam na rejeição da política. Isso é o que está acontecendo no nosso país, infelizmente. Em resumo, gostaria de dizer que o tema democratização das comunicações é de fundamental importância para a retomada e a sedimentação da democracia brasileira, considerando que sem a democratização das comunicações, a sociedade brasileira continuará refém da opinião fabricada pela grande mídia e, portanto, continuaremos submetidos às empresas de comunicação extremamente parciais que atuam como se fossem partidos políticos de direita. Precisamos mudar essa realidade e afirmar como direito de nossa sociedade os fundamentos da liberdade de expressão. Sim, nós não queremos cessear a liberdade de expressão, nós queremos aprofundar o entendimento de liberdade de expressão. Os princípios da democracia em todas as esferas, enquanto valor fundamental do nosso povo, e a incorporação da ética no contexto das veiculações de nossas mídias. Muito obrigado. Pessoal, agora a Mabel, companheira Mabel Dias, vai apresentar aí um trabalho que ela fez, com algumas informações, e logo em seguida nós vamos passar
para as intervenções. E eu vejo que tem muitos companheiros e companheiras que estão querendo fazer intervenções que estão no plenário. Então, para a gente fazer uma dinâmica bem legal, fala uma pessoa da mesa e uma pessoa do plenário, uma da mesa e uma do plenário, para que as pessoas não fiquem, que às vezes começa a sair gente, e eu acho que pelo tema, eu acho que todos nós, pediria que todos nós ficássemos até o final, porque daqui a gente quer tirar alguns encaminhamentos, né? É importante que nessa audiência pública nós realmente façamos dela um instrumento de luta. Então eu queria passar para a companheira Mabel, já agradecendo a sua disponibilidade e vir aqui fazer esse debate conosco. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de parabenizar o vereador Marcos Henriques pela proposta da audiência. Eu acredito que é a primeira vez que eu vejo um político debater a democratização da comunicação aqui na Paraíba. Dalmo, que acompanha essa luta há mais tempo do que eu, deve ter ciência disso. E, na verdade, a pesquisa que eu gostaria de apresentar foi realizada pelo Intervozes, que é o coletivo que eu participo. É um coletivo nacional formado por jornalistas e também por advogados, que existe há 14 anos no Brasil, atuando pela democratização da comunicação e também a luta pelo direito humano. E é justamente sobre quem controla a mídia no Brasil. Foi uma pesquisa realizada com uma instituição alemã, né? E o nome da pesquisa é Media Ownership Monitoring, que seria justamente uma pesquisa sobre a concentração dos meios de comunicação no Brasil. Se puder colocar aí. Então, como o vereador falou, existe a concentração dos meios de comunicação por parte de algumas famílias aqui no Brasil, né? O MON Brasil, que é uma pesquisa, na verdade, realizada em vários países, aqui no Brasil ela mapeou 50 veículos ou redes de comunicação em 4 segmentos. 11 redes de TV, aberta e por assinatura, 12 redes de rádio, 17 veículos de mídia impressa, jornais de circulação diária e revistas de circulação semanal, e 10 veículos online e portais de notícias. Esses veículos eles foram selecionados com base na audiência. Então a gente vai pegar um caso clássico, que é o da TV Globo, mas eu gostaria também de falar da Record TV, e como o vereador falou também, a Rede TV, a Band, entre outras, né, o SBT. Mas a Globo é o caso clássico de concentração de comunicação, de mídia aqui no Brasil. Então, a Rede Globo tem uma estrutura de 5 emissoras próprias e 118 afiliadas e produz cerca de 3.000 horas de jornalismo e 2.500 horas de entretenimento, com mais de 12.000 funcionários diretos e milhares de indiretos. Isso faz da Globo uma das principais redes de televisão do Grupo Globo, um dos maiores grupos de comunicação do mundo. Seja pelo sinal de TV aberta ou via satélite, o conjunto de 123 emissoras que compõem a Rede Globo de televisão cobre 98,37% dos municípios brasileiros, chegando a atingir potencialmente 99,36% da população. Ou seja, a maioria da população brasileira, ela assiste a TV Globo e é a partir dela que ela seguia, né, no seu noticiário jornalístico, pelas telenovelas, enfim. Com a participação na audiência em cerca de 40% no horário das 7 às 24 horas, a Globo é líder no mercado brasileiro e também na internet, com seus portais de notícias, esportes e entretenimento. Além disso, ela tem programas assistidos em cerca de 190 países, com suas produções distribuídas internacionalmente. A rede também investe em soluções de distribuição de conteúdo de vídeo, como o Globoplay, disponibilizando parte de sua programação para múltiplas plataformas. A inauguração foi em 1965. E isso demonstra a concentração por um meio de comunicação, por apenas uma família de canais de comunicação. Além disso, as afiliadas da Rede Globo possuem como seus detentores políticos. No caso, a família Sarney, no Maranhão, o senador Fernando Collor de Mello, em Maceió. São exemplos de afiliadas da Globo. Tem aí mostrando onde tem mídia, Drauzio, um pouco mais em cima. Também na Bahia, a família de Antônio Carlos Magalhães, né, que agora, exatamente aí, que tem o seu neto à frente.
E essa questão de políticos detentores da mídia é algo que o FINDAC, que é o Fórum Interinstitucional pelo Direito à Comunicação, que foi lançado oficialmente em outubro, no mês passado, o mês da Semana da Democratização da Comunicação, aí ontem TV, que vem combatendo essa detenção de emissoras públicas, né, de concessões públicas por políticos. Isso, infelizmente, é o que podemos dizer, é uma praga nacional aqui, o que é vetado pela Constituição brasileira, né, a Lei Globo. E aí tem vários, toda a origem, né, dessas emissoras, né, além da TV Globo, do SBT, temos também a TV Brasil, que faz parte da Empresa Brasil de Comunicação, que foi criada no governo Lula, né, no primeiro governo dele, se eu não me engano. E outras emissoras também de cunho religioso e também aquelas que transmitem notícias 24 horas. Além disso, dessa concentração midiática por alguns grupos econômicos, como no caso a Globo, o SBT, a Band, a Record, entre outros, existe a concentração, existe essa ligação política, né, por isso que é tão difícil debatermos a democratização da comunicação no Brasil, porque existe esse jogo político, essa troca, né, esse toma lá da cá, para que um político ele possa ter uma concessão de mídia, o que é proibido pela Constituição Federal, como eu disse anteriormente. E isso é constantemente visto aqui no Brasil. Aqui na Paraíba, o Ministério Público Federal, ele entrou com algumas ações, né, para que políticos como o deputado federal Damião Feliciano, que tem uma concessão de uma emissora de TV, né, possa perder essa concessão, o que é garantido. Além disso, a Rede Globo, ela é considerada a família de maior patamar, de mais rica, com a fortuna avaliada em 28,9 bilhões. Então, toda essa concentração de rádio e televisão no Brasil, que são concessões públicas, né, concedidas pelo governo federal, faz com que nós não tenhamos a pluralidade, a democracia nos meios de comunicação. Né? Como as concessões de rádio e televisão, elas são todas aprovadas pelo Congresso Nacional, os interesses desses empresários, eles estão muito ligados a alguns políticos. Como eu falei anteriormente, a família Sarney no Maranhão é a dona da TV que retransmite a programação da Globo naquele estado, a família Magalhães de ACM, que é a afiliada da Globo na Bahia. E o governo Temer começou com 7 ministros radiodifusores. Recentemente, em abril de 2017, foi publicado no Diário Oficial da União a Lei 13.424 de 2017, sancionada pelo presidente Michel Temer. Então, o golpe que foi dado politicamente contou com o apoio da mídia, e contou com o apoio de todos esses empresários que recebem todos esses benefícios. Né? Essa lei garantiu para esses empresários que as concessões de rádio e TV elas fossem realizadas a toque de caixa. Né? Por essa nova lei, as empresas de radiodifusão foram anistiadas, ou seja, elas não precisam prestar uma série de esclarecimentos para poder conseguir essa concessão em relação aos prazos de renovação dessas outorgas pelo governo federal. Segundo as novas regras, todo concessionário que havia perdido o prazo para renovar suas outorgas ganhou mais de 90 dias para fazê-lo. Enfim, esse texto faz parte de um artigo que eu produzi para um relatório do Intervozes, que é sobre o relatório pelo direito humano à comunicação, que vai ser lançado agora em 2018, mas ele já está no site do Observatório pelo Direito à Comunicação. E essa pesquisa, ela está no site Quem Controla a Mídia no Brasil. Ela fala também sobre a presença de grupos religiosos, como a Igreja Universal do Reino de Deus, né, que é detentora da Record, né, e também está chegando lá no patamar da Globo na questão de concentração dos meios de comunicação. E algo que nós do Intervoz e também do FINDAC nos colocamos com muita preocupação é a utilização dos canais públicos, como a TV Câmara, por exemplo, por igrejas, né, porque acreditamos que o Estado é laico, nós sabemos disso. E, no entanto, não vemos esse respeito também à Constituição. Então, acredito que eu fiquei espantada quando vi a realização de cultos e missas, porque acredito que esse aqui é um espaço legislativo, é um espaço para que nós pensemos leis e as coloquemos em prática. E, na verdade, eu acredito que culto e missa devem ser realizados nas igrejas, assim como respeitar a questão das religiões de matriz africana, os umbandistas, os espíritas,
os budistas. Então, com todo respeito à fé cristã, mas acredito que aqui é um espaço para que a gente debata e produza leis. E assim, se for haver o ecumenismo, que todas as religiões possam ter o seu espaço. Mas uma emissora pública, uma TV pública, ela deve primar pelo seu caráter público e não misturar a questão religiosa. É uma preocupação que nós do Intervozes trazemos também para o debate. Então, se abrirmos espaço para uma religião, que todas possam ter espaço. E, mais uma vez, esse relatório está disponível nesse site e nós ficamos à disposição para perguntas. Muito obrigada pelo espaço. Obrigado. Queria registrar a presença do professor Carmélio Reinaldo, coordenador do curso de Radiojornalismo da UFPB. Seja bem-vindo. Queria registrar a presença do Zé Moreira, deputado federal, representando o deputado federal Luiz Couto. Célia Leal, seja bem-vinda, Célia, jornalista. Professora Guia, companheira de luta, seja bem-vindo, professora. Danúbia Dantas. Já foi, Danúbia? Dalma Oliveira, é jornalista, e representando aqui a Rádio Web Zumbi dos Palmares. Inclusive, nós não podemos deixar de registrar a data de hoje, a data importante, né? A data que comemoração Consciência Negra, parabéns. Queria registrar a presença de Lúcia Andréia, presidente do Movimento de Moradia Mãos Dadas, Ricardo Dias, conselheiro tutelar e membro da coordenação executiva da Abraço, está na mesa. Queria registrar Cícero Legal. Cícero ninguém conhece, né? Mas Legal todo mundo conhece. Assessor do deputado federal Luiz Couto, que não veio porque teve que viajar para cumprir aí o seu mandato, seu belíssimo mandato em Brasília, motivo pelo qual ele não veio, mas hoje de manhã eu estava com ele numa audiência pública do Senado sobre nossa cultura popular, e ele mandou um abraço para todos vocês. Companheira Magali Pontes, diretora do Sindicato dos Bancários, minha companheira de todas as lutas. Companheira Lourdes Meira, coordenadora geral da União Brasileira de Mulheres. Assessoria do deputado federal Luiz Couto, já falei. Eva Vicente, companheira presidente do Sindicato dos Enfermeiros. Catiúcha Maria Cunha Gomes, presidente da ONG CPCC. Companheiro Daniel, também lá da ONG CPCC, companheiro que sempre está em defesa das rádios comunitárias, lá da comunidade São Rafael. Seja bem-vindo, Daniel. Aline de Lira Pontes, assessora de comunicação do Sintel. Companheiro Arimatea França, coordenador do Mob Social, companheiro que é bem engajado nessa luta pela democratização das comunicações, além do Sintep. Quem eu deixei de falar, por favor, é bom a gente registrar. Chame uma menina aqui dos companheiros do cerimonial. Eu queria conceder a palavra agora a José Moreira, assessor do deputado federal Luiz Couto. Aí eu pediria às meninas que colocassem 5 minutos, porque nós temos um tempo aqui na Câmara, para que todo mundo possa falar. A gente dividiu o tempo em 5 minutos, para dar tempo todo mundo poder colocar suas questões, suas visões junto a esse tema tão importante. Moreira. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar toda a mesa na pessoa do meu colega de luta das rádios comunitárias, companheiro Ricardo Dias, agora é o novo coordenador jurídico da Abraço Paraíba. Quero cumprimentar todo o pessoal que está aqui participando desse evento, na pessoa da companheira Catiúcha, lá de São Rafael, também uma brava lutadora. E parabenizar o companheiro Marcos Henriques pela brilhante ideia
de trazer para nós esse debate, essa audiência sobre a democratização da comunicação. E vou logo entrando no assunto. Primeiro, pessoal, o nosso país, o Brasil, desculpe as palavras grossas e diretas, é um boteco. O nosso país é como uma banquinha de feira que qualquer pessoa vem e derruba. Desde que o derrubar seja sempre contra a população e não contra uma elite dominante. Para ter uma ideia, tem comunidade que deu entrada numa rádio comunitária do Ministério das Comunicações há 12 anos. 12 anos depois a concessão não saiu ainda. Era um ato mais vergonhoso do que esse? Estão lendo o processo, eu acho. Tem ato mais vergonhoso. Está aí. Derruba uma presidente legítima, eleita, e bota um bandido com uma quadrilha para governar. Então dispersa o comentário quando a gente olha para o nosso país. Mas sabe por que isso? Porque nós, a população, tivemos assim, uma cultura massificada, uma educação massificada, para achar que o país é de meia dúzia, não é nosso. Então a população brasileira precisa entender que nós somos uma nação. Então o país, com tudo que tem de riqueza, pertence à sua nação. Não importa a cor, não importa o grau de instrução, temos que ter direitos iguais, é isso que a Constituição garante. Então, infelizmente, está sendo assim o nosso país. Deste jeito, nós temos, como bem disse Mabel, uma comunicação pessimamente distribuída, em que você vê todo o poder na mão de grupos de empresários, não é nem de profissionais de comunicação, mas na mão de empresários, para massificar a população, para manipular e fazer dela o jogo que quiser, eleger quem eles quiserem e derrubar quem eles quiserem derrubar. Na verdade, a mídia não foi usada pelo presidente da República atual. Ele é parte dela e ela é parte dele. Ele é apenas um que tem uma função desse golpe. Mas, como a Câmara Municipal de João Pessoa e o mandato do nosso companheiro vereador Marcos Henriques tem limitações, porque não é o poder concedente, né, e da radiodifusão e das concessões, a gente podia fazer um apelo aqui já como encaminhamento. Esse município fez, se não me engano, em 2007, 2010, fez uma conferência, fez a primeira conferência municipal de comunicação. Nós estávamos lá, um processo coordenado pelo companheiro de matéria, a companheira Lucinha, o companheiro Lande, nós também estávamos lá, o companheiro Dado, muitos outros que estão aqui. E lá ficou um caderno de propostas que foram aprovadas. Gostaria que o mandato do companheiro, junto com demais vereadores que puderem se acostar à proposta, resgatem, forçando o município também a estabelecer a sua política de comunicação. Não é marketing do prefeito, marketing do governante municipal, mas é uma política de comunicação para o município, em que a população tem acesso aos meios, as mídias alternativas tenham também um tratamento de forma agradável e respeitosa, já que só consideram mídia, a grande mídia, a comercial, a conservadora. Então é preciso que essas mídias alternativas sejam valorizadas pelo poder municipal, no sentido de que a população possa ter acesso. A população está abandonada, por isso é que qualquer porcaria que uma Globo bota no ar, a população engole, porque ela não tem alternativa. Nós precisamos criar alternativa. Temos muitas alternativas, mas a população não sabe ainda. Daí então o município deve ter sim a obrigação de estabelecer uma política de comunicação voltada para sensibilizar a sociedade a entender o que é isso. Porque sem direito à comunicação, sem a comunicação, não se vai a lugar nenhum, nem os direitos avançarão. Essa é a nossa palavra. Essa mensagem também está em nome do deputado federal Moscoto, ao qual nós representamos. Muito obrigado. Queria convidar o doutor para compor a mesa, o doutor Zé Godoy. Uma honra recebê-lo, doutor Godoy. Ele que é procurador da República, procurador regional dos direitos do cidadão da Paraíba. Seja bem-vindo,
doutor Godoy, que tem contribuído de maneira significativa nos grandes debates que nós temos travado aqui em defesa dos direitos do cidadão. Seja bem-vindo, doutor. Queria conceder a palavra à companheira Luzenira, presidente municipal do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Iniciar parabenizando o companheiro Marcos Henriques, companheiro vereador Marcos Henriques, por mais uma iniciativa importante, um tema tão importante, Marcos, quanto todos os outros que são pautados aqui nessa casa. E é evidente que, por todas as razões colocadas aqui, parabenizar a companheira Mabel pelo excelente trabalho. Acho que é muito importante quando a gente vem discutir um tema, principalmente como comunicação, porque é complexo, é privilégio de poucos, apesar de ser um direito do povo brasileiro, mas a gente sabe que o que a sociedade escuta, o que entra nos lares brasileiros 24 horas, é a mensagem que a grande mídia, e aí eu nem vou aqui dizer quem é mais culpado, porque o que muda é só a forma. A gente sabe que a Globo, por ser a mais esperta nas artimanhas, da malandragem, na escancarada falta de ética, então ela consegue banalizar tudo e, evidentemente, que ganha muito mais atenção. Mas eu não tiro aqui nenhum dos setores, né, de todos os meios de comunicação de massa, eu não alivio um pouquinho para nenhum, porque o que muda é a forma, como eu já coloquei aqui. As resoluções da conferência, que foi do governo do presidente Lula, nós não podemos deixar de dizer que aconteceram as iniciativas. Sabemos que, além da fome de milhões de brasileiros que os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma conseguiu eliminar, matou a fome de milhões de brasileiros, que eu considero, e vou dizer, onde for preciso, aqui mesmo nesse espaço eu já disse várias vezes, e outras iniciativas no sentido de colocar a sociedade brasileira, o país, na perspectiva da igualdade. De fato, a democratização da comunicação foi eu considero que foi um pecado grande. Mas a gente tem que considerar também como é que é a composição do Congresso Nacional, Congresso Brasileiro. É formado por empresários, por ruralistas, e imagine quem é que propõe tem a iniciativa de promover pautar alguma questão de interesse da sociedade brasileira, se vai passar. Então a gente tem que refletir também sobre isso e refletir principalmente quais são as alternativas, o que é que nós vamos fazer da sociedade brasileira vai fazer através das representações. Eu estava aqui imaginando que talvez a gente precise ir para as praças públicas com um megafone, ou rodas de conversa, como nós estamos fazendo. O companheiro Dalton está aqui, até valorizar aqui a presença de companheiros e companheiras da executiva do PT, porque eu ia abrir mão da minha fala, mas vim também com a missão de representar o PT estadual. Então, valorizar aqui companheiros Arimateia e outros companheiros, Penha, a Verônica que chegou agora, Guia estava aí e tal, e aproveitar e dizer que nós estamos refletindo sobre esta realidade, sobre este golpe parlamentar, jurídico e midiático, porque não podemos deixar de dizer isso para quem nos assiste, e nós já começamos a refletir sobre o que podemos fazer. Nós estamos com as ações dos bairros, o PT Municipal de João Pessoa, aproveito para convidar as pessoas aqui